Era fim de tarde quando Virgínia Fonseca apareceu nos stories, com os olhos marejados, sem filtro, sem maquiagem e sem o sorriso que o público se acostumou a ver. Aquele vídeo curto, de menos de 1 minuto, seria o início de uma das semanas mais comentadas da internet brasileira. Nos últimos meses, Virgínia vinha se mantendo discreta desde o fim do casamento com Zé Felipe. Tinha seguido sua vida, ao menos era o que parecia. Mas bastou aquele olhar triste, um simples "eu preciso falar com vocês" para o país inteiro parar e assistir. Logo nos primeiros segundos, a influenciadora respirou fundo, como quem luta para não chorar, e disse algo que deixou todos em choque. Eu não aguentava mais fingir que estava tudo bem. Essas palavras ecoaram como um trovão nas redes. O vídeo, publicado em um domingo à noite, se espalhou por todas as plataformas em questão de minutos. Os fãs, acostumados a ver Virgínia sempre vibrante, positiva e sorridente, se perguntavam o que tinha acontecido. E claro, o nome de Zé Felipe voltou imediatamente aos trending topics. Afinal, o que poderia ter levado uma das mulheres mais bem-sucedidas do Brasil a um desabafo tão sincero e doloroso? Nos bastidores já havia rumores de que algo estava errado. Amigos próximos comentavam que ela vinha mais reservada, evitando festas e aparições públicas. Mas ninguém imaginava que o motivo era tão profundo. No vídeo completo, publicado logo depois, Virgínia contou tudo, ou quase tudo. Eu sempre quis mostrar o lado bom da vida, mas chegou um ponto em que isso virou um peso. Eu comecei a sentir que quanto mais eu sorria nas redes, mais eu me perdia fora delas. A sinceridade desarmou os seguidores. O vídeo atingiu milhões de visualizações em poucas horas e gerou uma onda de apoio e empatia, mas também muitas especulações. Internautas resgataram trechos antigos de entrevistas, fotos antigas do casal, até vídeos onde Zé parecia distante. Cada gesto, cada palavra era analisado como uma pista. Enquanto isso, Zé Felipe permanecia em silêncio. Nenhum post, nenhuma declaração. O cantor, que sempre foi mais reservado quando o assunto era emoção, parecia digerir tudo em silêncio. Mas o público queria respostas. E foi aí que, na segunda-feira, ele quebrou o silêncio. Durante um show em Minas Gerais, Zé parou a apresentação e, diante de milhares de pessoas, falou pela primeira vez sobre o desabafo da ex-mulher. Tem coisas que a gente não controla. Às vezes o coração cansa e a gente precisa respeitar o tempo um do outro. As palavras foram recebidas com aplausos, mas o cantor visivelmente lutava para segurar as lágrimas. Os vídeos do momento se espalharam rapidamente. Fãs choravam, outros gritavam o nome de Virgínia. A comoção era geral. Enquanto isso, nas redes sociais, o clima era de pura tensão. Alguns apoiavam o casal, pedindo uma reconciliação. Outros criticavam a exposição. Mas a verdade é que todo mundo queria entender o que realmente aconteceu entre eles. Amigos próximos começaram a revelar detalhes. Segundo uma fonte que trabalhou com os dois, o desgaste veio de dentro, de uma rotina intensa e de cobranças que cresciam a cada novo sucesso. Eles viviam em função das redes. Era trabalho, gravação, publicidade e pouco tempo para respirar. A pressão era enorme e isso começou a pesar nos dois. Virgínia, que sempre manteve o sorriso mesmo nos dias difíceis, confessou no vídeo que começou a se sentir vazia. Disse que o brilho que as pessoas viam era muitas vezes o reflexo de algo que já não existia por dentro. Eu cheguei num ponto em que olhava para mim e não me reconhecia. Eu estava cansada de ser a Virgínia que todo mundo queria ver, e não a Virgínia que eu realmente era. Essas palavras tocaram fundo até mesmo em quem nunca acompanhou a influenciadora. Artistas, jornalistas e até psicólogos comentaram sobre o peso da exposição e o impacto emocional da fama.
O nome dela estava em todos os portais, e cada novo desdobramento parecia um capítulo de novela. No dia seguinte, Virgínia foi vista deixando sua casa em Goiânia, acompanhada apenas por sua assessora. Paparazzi registraram o momento, e as imagens mostravam uma mulher abatida, mas decidida. Nenhum anel, nenhum sorriso. A legenda que dominou os portais foi direta: Virgínia vira a página. Novo ciclo começa. Mas os bastidores mostravam algo mais complexo. Segundo fontes próximas, o desabafo de Virgínia não era apenas sobre o relacionamento, mas sobre tudo o que ela vinha guardando há meses. Pressão profissional, críticas constantes e a sensação de estar vivendo para agradar os outros. Enquanto isso, Zé Felipe cancelou compromissos e se isolou por alguns dias. Fontes ligadas à equipe do cantor disseram que ele ficou profundamente abalado com as palavras dela. Um amigo revelou: o Zé chorou muito. Ele não esperava que ela fosse se abrir daquele jeito. Ele se sentiu culpado, mesmo sem saber exatamente por quê. Os dois não se falaram por dias. O silêncio era total. Mas, nos bastidores, familiares tentavam reaproximar o casal. Leonardo, pai de Zé Felipe, teria sido um dos primeiros a conversar com o filho. Você precisa escutar, não responder, teria dito o sertanejo, segundo uma pessoa próxima. Enquanto isso, Virgínia se manteve firme. Evitou aparições, não comentou nada além do vídeo inicial e seguiu sua rotina com as filhas. Em um story posterior, ela apareceu caminhando sozinha por um parque e deixou uma frase enigmática: o recomeço dói, mas é necessário. A publicação gerou milhares de comentários. Fãs enviaram mensagens de apoio e até celebridades se pronunciaram. Uma delas, inclusive, afirmou: o que ela fez é coragem pura. Pouca gente teria peito para se mostrar assim. O assunto tomou proporções inimagináveis. Portais começaram a fazer retrospectivas do relacionamento, desde o primeiro encontro até o casamento e o nascimento das filhas. Vídeos antigos voltaram a circular e até ex-funcionários da equipe começaram a dar depoimentos sobre o clima entre eles. Mas o que ninguém esperava aconteceu na quinta-feira. Um vídeo publicado por um fã-clube mostrou Zé Felipe chegando discretamente à casa onde Virgínia estava hospedada. Ele tentou ser discreto, mas não passou despercebido. As imagens mostravam o cantor com o semblante abatido, segurando um buquê de flores brancas. A internet explodiu. Será reconciliação? Zé foi atrás? O amor venceu? Eram as frases mais repetidas nas redes. Na manhã seguinte, Virgínia postou uma foto simples, uma xícara de café sobre a mesa e, ao fundo, o mesmo buquê de flores brancas. Sem legenda, sem emojis, mas o recado era claro. A postagem ultrapassou 5 milhões de curtidas em poucas horas. Os fãs interpretaram o gesto como um sinal de paz, talvez o início de uma nova fase, ou quem sabe uma despedida definitiva. Mas em bons termos. Os rumores cresceram ainda mais quando, à noite, Zé Felipe compartilhou um trecho de música nos stories. A gente erra tentando acertar, mas o amor sempre dá um jeito de voltar. Foi o suficiente para reacender as esperanças dos fãs. Perfis de fofoca, colunistas e até psicólogos começaram a analisar cada detalhe. O desabafo de Virgínia tinha se transformado em um fenômeno cultural. Um espelho para todos que já viveram amores intensos e difíceis. E enquanto o público especulava, os dois permaneciam em silêncio. Mas bastava um olhar, uma música ou um gesto sutil para incendiar as redes novamente. Era como se o Brasil inteiro estivesse acompanhando em tempo real a novela mais real de todas. E essa história estava longe de terminar. Os dias seguintes ao vídeo de Virgínia pareciam uma montanha-russa emocional. Cada publicação dela era dissecada, cada gesto de Zé virava pauta nos programas de TV e nas páginas de fofoca. Mas o que ninguém imaginava é que por trás de toda essa exposição,
Um reencontro estava prestes a acontecer e mudaria tudo mais uma vez. Naquele sábado, um vídeo curto publicado por um fã-clube mexeu com a internet. Mostrava Virgínia e Zé Felipe entrando juntos em um estúdio de gravação em Goiânia. O registro era rápido, tremido, mas nítido o suficiente para deixar claro, eles estavam lado a lado. Ela de moletom e boné, tentando passar despercebida. Ele com o rosto sério, mas com o olhar firme na direção dela. Bastaram poucos segundos para o público perceber que algo estava diferente. Os comentários explodiram. Voltaram. Era só uma pausa. Eles nunca deixaram de se amar. O vídeo foi compartilhado milhões de vezes em poucas horas. Fontes próximas confirmaram o que muitos suspeitavam. Os dois decidiram se encontrar longe das câmeras, em um ambiente neutro, para conversar. E essa conversa, segundo quem estava por perto, foi uma das mais intensas e sinceras da história do casal. Virgínia teria começado dizendo: "Eu precisava entender quem eu sou sem você." E Zé respondeu: "E eu precisei perder para perceber o que eu tinha." As palavras ecoaram como uma confissão. Foram horas de diálogo, lágrimas, silêncios e lembranças. Relembraram os bons momentos, as brigas, os sonhos e, principalmente, o que a fama tinha tirado deles. O tempo. Um dos pontos mais emocionantes, segundo a fonte, foi quando Zé admitiu que se perdeu tentando acompanhar o ritmo de tudo. A gente começou a viver para os outros, para agradar o público, para manter uma imagem, para provar que dava certo. E no meio disso, a gente esqueceu de se olhar. Essas falas, embora nunca confirmadas oficialmente, se tornaram um símbolo. Afinal, quantos casais não se perdem tentando parecer perfeitos? Quantas pessoas não fingem que está tudo bem só para não desapontar o mundo? No domingo, Virgínia voltou às redes. Dessa vez, com o olhar mais leve e o sorriso tímido, postou um vídeo curto. Nem sempre o amor precisa ser mostrado. Às vezes, ele só precisa ser sentido. O vídeo, sem menções diretas a Zé, foi o suficiente para reacender as esperanças dos fãs. Nos comentários, uma enxurrada de mensagens. A gente sabia. O amor venceu. Eles nasceram um para o outro. Mas no mesmo dia, uma entrevista inédita de Zé Felipe foi ao ar, gravada antes de todo o desabafo. E nela, o cantor dizia algo que deixou o público dividido. "Eu sou intenso. Quando amo, amo de verdade. Mas quando me sinto perdido, eu me fecho. E às vezes, quem está do meu lado acaba pagando por isso." Essa fala gerou interpretações de todos os tipos. Alguns viram como um pedido de desculpas velado. Outros acharam que ele ainda guardava mágoas. O fato é que, mais uma vez, a história do casal dominava todas as conversas. Na segunda-feira, os dois reapareceram juntos pela primeira vez desde o rompimento. Em um evento beneficente em Goiânia, chegaram em carros separados, mas sentaram lado a lado. Os fotógrafos não perderam tempo, e as imagens rodaram o país em minutos. O clima era visivelmente respeitoso. Sorrisos contidos, olhares discretos, mas o vínculo entre eles era inegável. E então, em determinado momento, algo inesperado aconteceu. Zé Felipe pegou o microfone e dedicou uma música a Virgínia. "Essa é para quem me ensinou o que é amar de verdade", disse ele com a voz embargada. "A canção escolhida, amor da minha vida." A plateia foi ao delírio. Virgínia, emocionada, não conseguiu conter as lágrimas, e enquanto a música tocava, ela se levantou e o abraçou no palco. Foi um abraço longo, sincero, que parecia dizer mais do que qualquer declaração. As imagens viraram o assunto mais comentado do país. Portais estampavam manchetes como "O reencontro que parou o Brasil" e "O amor que resistiu à pressão." Mas nos bastidores, amigos próximos garantem, ainda não era uma reconciliação. Era, antes de tudo, um recomeço, de respeito, diálogo e entendimento. Virgínia teria deixado claro que não queria mais viver sob a pressão da perfeição.
Eu quero paz. Quero ser feliz de verdade, não só parecer feliz. E Zé concordou. Eu também. A gente pode até não voltar agora, mas eu quero que você saiba que eu tô aqui. Essas palavras foram o ponto de virada. A partir dali, os dois decidiram se afastar um pouco da exposição e cuidar de si mesmos, mas o público não parava de acompanhar. A cada aparição, a cada like, surgiam novas teorias. Alguns juravam que ela já estava em um novo relacionamento. Outros afirmavam que Zé ainda mandava mensagens todos os dias. A verdade, no entanto, era mais simples e mais humana. Eles estavam aprendendo a se reencontrar como pessoas, não como personagens. Dias depois, Virgínia gravou um vídeo para seu canal no YouTube. O tema: O que aprendi com a dor. No vídeo, ela falou sobre vulnerabilidade, amadurecimento e a importância de respeitar seus próprios limites. A gente cresce muito quando para de tentar provar algo para todo mundo e começa a se entender de verdade. A repercussão foi enorme. Milhares de comentários elogiaram a coragem dela. E o vídeo ultrapassou 20 milhões de visualizações em menos de 48 horas. Enquanto isso, Zé Felipe lançou uma nova música, uma balada romântica com versos que soavam como uma carta aberta. A letra dizia: talvez o tempo cure o que o orgulho separou. Talvez a gente volte a sorrir do que já chorou. O público não teve dúvidas. Era para ela. Em uma entrevista exclusiva, o cantor admitiu: a gente passou por um turbilhão. Eu aprendi que amar também é deixar o outro respirar. E se for para ser, vai ser, com verdade, não com aparência. Essa fala caiu como uma bomba na internet. Influenciadores, colunistas e até terapeutas começaram a discutir o efeito Virgínia e Zé Felipe. Um fenômeno que mostrava o quanto a exposição da vida pessoal pode se transformar em reflexão coletiva. Pessoas comuns começaram a relatar que se sentiram inspiradas a repensar seus relacionamentos, a colocar limites ou até a se reconciliar com quem amavam. Era como se a história dos dois tivesse transcendido o entretenimento e se tornado um espelho emocional para milhões. Mas o auge veio numa noite de sexta-feira. Virgínia publicou uma foto que paralisou as redes. Ela e Zé Felipe de mãos dadas, assistindo ao pôr do sol. A legenda simples dizia: a vida ensina, o amor perdoa. Foram mais de 10 milhões de curtidas em menos de 6 horas. A internet entrou em colapso. Portais noticiaram o retorno oficial do casal. E os fãs comemoraram como se fosse um final feliz de novela. No entanto, mais tarde, Virgínia esclareceu em uma entrevista exclusiva que não havia retorno oficial, mas sim um novo começo. Disse que ambos entenderam que a relação só faz sentido se for leve, verdadeira e sem cobranças externas. Eu aprendi que o amor não é sobre não errar. É sobre querer tentar de novo, com mais maturidade, com mais respeito. O Zé sempre vai ser parte da minha história, e isso não muda. Zé, por sua vez, respondeu de forma simples e tocante: a gente pode ter se machucado, mas o carinho nunca acabou. E se a gente conseguiu transformar a dor em aprendizado, então já valeu a pena. Essas declarações emocionaram o país. E pela primeira vez em meses, os dois foram vistos sorrindo juntos, de forma genuína, sem filtros, sem máscaras. A história de Virgínia e Zé Felipe virou símbolo de humanidade no meio do caos digital. Um lembrete de que, por trás das câmeras, existem pessoas que sentem, erram, perdoam e recomeçam. Hoje, enquanto seguem suas vidas, cada um com seus projetos e sonhos, o público ainda guarda a esperança de que esse amor, tão exposto e tão real, possa continuar florescendo, mesmo que de um jeito novo. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão poderosa, o fato de ela não ter um final definido. Porque o amor, quando é verdadeiro, não precisa de ponto final. Ele apenas se transforma. No último story da semana, Virgínia resumiu tudo com uma única frase que arrepiou o país: eu encontrei a paz que sempre procurei.
e ela começa dentro de mim. A legenda foi acompanhada de um coração branco e o som de uma música suave. Nos comentários, milhares de mensagens de carinho. Você inspira força. Nunca pare de ser você. A verdade sempre vence. E assim, entre lágrimas, aprendizados e reencontros, o Brasil assistiu à história de um casal que ousou ser humano diante de milhões de olhos. Uma história que começou com um desabafo e terminou com um recomeço, não de dois influenciadores, mas de duas pessoas que, no fim, só queriam ser felizes de verdade.